Olá, boa tarde pessoal. Quem fala é o Caldo Mourão. Eu sou um dos responsáveis pelos conteúdos do Justo Brasil. E hoje a gente vai fazer mais uma live. Já tem um tempo que a gente não faz lives por aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre 5 hacks de marketing de atração para advogados. A gente vai tentar fazer uma curadoria bem bacana, bem detalhada também, de algumas estratégias que a gente sabe que funcionam e que podem ajudar bastante aí vocês a alcançarem mais resultados na sua estratégia de marketing de atração na advocacia. Hoje a gente vai conversar com uma convidada mais do que especial, que já passou aqui com a gente em algumas outras lives, é a Crícia Pereira. A Crícia ela é especialista em marketing jurídico, com ética, e ela é residente da Advocacia Jovem da OAB de Goiás. Ela também é professora e advogada contratualista, empresarial e trabalhista. Olá! E aí, Crícia, como Olá, está? tudo bem, Cadu? Tudo certo? Quanto tempo? Quanto tempo? Prazer participar com vocês de novo. Muito prazer contar aqui com sua presença, viu, Cris? É, e muito prazer contar com sua presença para falar sobre esse tema, novamente, né, sobre marketing de atração, um tema que a gente gosta bastante e que você tem se tornado aí cada vez mais uma especialista, né, trazendo bastante autoridade aí sobre esses assuntos de marketing de atração para advogados, sempre conciliando aí estratégias que funcionam de fato com a ética que a gente espera também de profissionais da advocacia. Crícia, novamente, muito obrigado. Hoje o nosso tema a gente vai falar sobre 5 hacks de marketing de atração para advogados. Eu queria abrir aqui para você fazer uma breve apresentação também, falar alguns dos principais pontos aí que você está querendo abordar e depois a gente já passa primeiro para uma também introdução sobre o que são de fato esses hacks, o que significa esse termo, que não é tão familiar ali para o meio da advocacia, né? E aí depois a gente passa para os hacks em si e para essas estratégias que a gente quer, que a gente tem certeza que muita gente está esperando para ouvir por aí. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu me sinto em casa com o Jus, Cadu, muito obrigada. Para quem não me conhece, sou presidente da Comissão da Advocacia Jovem Goiás, vi algumas pessoas me cumprimentando aqui, inclusive a nossa presidente do Mato Grosso do Sul está aqui, Janine também, que é uma grande personalidade e até uma responsabilidade falar na frente dela sobre o tema. Janine, obrigada. Cadu, é muito interessante porque a versão do que a gente tinha do marketing para advogados mudou muito de um ano para cá. Na verdade, como atuar, no que atuar, o que esperar do código de ética. A gente está de cara com outra mudança que é votada agora em maio. Então, tem muita novidade mesmo para ser falada. Um tempo atrás, quando a gente conversou com o Jus em um evento, a gente tinha um panorama, né, do que esperar sobre isso. Hoje a gente tem outro. Então, às vezes, ao mesmo tempo que é novidade para a advocacia, é novidade também para a gente que trabalha. Eu estou em sala de aula falando sobre o tema. Então, esse tema a gente tem que voltar nele sempre, porque as atualizações são constantes e hoje a gente traz uma abordagem diferente, né? Que são os hacks, que são essas fórmulas de atração, o que o advogado pode fazer no meio digital. Show de bola. Eu queria reforçar aqui para todo mundo que está assistindo a gente também, para mandarem perguntas. A gente vai tentar interagir o máximo com o pessoal que está assistindo. Já enviaram algumas perguntas para a gente por e-mail também, tá, Cris? Então, ao longo da nossa conversa, eu vou tentar puxar algumas dessas dúvidas que surgiram nessa última semana aí, por e-mail e por outros canais de comunicação também. E antes de te passar a palavra para a gente falar desses hacks de marketing de atração, eu queria só falar um pouco de onde que surgiu essa palavra hack, né? O que isso significa de fato, o que significa agora no contexto de marketing para advocacia. Muita gente acha, ô Cris, que hack vem do uso de computadores, né, do desenvolvimento ali da computação, e muitos até com um caráter até pejorativo, né, dessa palavra e das pessoas que atuam nesse meio aí que tradicionalmente tem sido conhecido por explorar vulnerabilidades de sistemas e demonstrar essas falhas aí, seja aí para uso benéficos, que a gente chama aí de white hat hackers, né, que mostram essas vulnerabilidades pensando em melhorar aquele sistema, pensando em aumentar o nível de segurança, como também para fins maliciosos, né, para explorar essas vulnerabilidades, pegar dados, enfim, qualquer coisa que eles podem utilizar aí a partir dessa invasão. Mas hack, na verdade, Cris, ele é um termo que veio antes de qualquer uso aí de computadores e tudo, veio numa época em que alguns pesquisadores utilizavam alguns trens de alta tecnologia
lá no MIT, inclusive. E aí eles tinham esses trens de altíssima tecnologia, super sofisticados, que eram muito difíceis de serem atualizados, de ter alguma nova funcionalidade ali, de ter alguma correção de algum eventual problema que possa surgir. Então, de onde surgiu esse termo Hex de fato? As pessoas que faziam, que utilizavam desses trens de altíssima tecnologia para a época, lá na década de 70, eles descobriram alguns jeitos de fazerem pequenas mudanças que faziam mudança, que no final das contas tinham repercussões enormes para a funcionalidade daqueles trens. Então foi a partir dessa descoberta ali de algumas pequenas mudanças, pequenas alavancas ali de crescimento ou de mudança, que eles viram que eles podiam modificar grandes sistemas operacionais, uma tecnologia de altíssima sofisticação, com apenas alguns pequenos passos, ali, algumas pequenas mudanças de fato. Eu acho que é para isso que a gente tem trazido essa concepção de hacks, inclusive para a live de hoje. São pequenas mudanças, pequenas alavancas ali que a gente vai tentar explorar, que podem gerar no final grandes repercussões de resultado, em termos de resultado, para os advogados que estão assistindo a gente, né? E, Crícia, vou passar a bola para você. Vamos começar então a explorar esses hacks, essas alavancas de crescimento. E vamos para o primeiro hack, então. Você quer falar qual dos hacks primeiro? A contextualização? Vamos começar pelo marketing jurídico, pela parte ética, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam para mim, que é aquela desculpa de você utilizar o código para não produzir conteúdo. Então, muitos advogados mandam mensagem aqui, gente, falando assim, Cris, mas por causa do código de ética eu não posso falar sobre isso. Como é que eu vou pôr em prática? Como que eu vou começar? E uma das coisas que precisa estar na cabeça do advogado, e eu vou, inclusive, aproveitar a presença de Janine aqui, porque a gente pensa muito parecido, o conteúdo, ele precisa ser informativo. Então, quando você tem um conteúdo informativo, você tem um conteúdo que vai gerar conectividade. E tem, sim, uma certa ilusão da advocacia jovem, e agora está vindo aí um novo código de ética, e muita gente me pergunta, Cris, você é a favor ou contra o link patrocinado? Eu vou explicar o porquê eu sou a favor, porque eu acho que a gente não consegue, por exemplo, controlar isso nas redes sociais do advogado, e às vezes eu tenho um estado que pode, o estado de São Paulo pode, aqui em Goiás não pode, mas aí eu faço uma publicação que de repente alcança Minas Gerais, que eu estou vendo aqui André de Pouso Alegre falando que está lá em Minas Gerais, que tem um julgamento até um pouco mais rígido do que aqui em Goiás. Tem uma cartilha que saiu em dezembro, que foi muito falada no meio jurídico, né? Que inclusive proíbe marcação em local público, Cadu. Olha que estranho, né? Quando a gente fala sobre todas essas modernidades. Então, uma das principais coisas é como não ferir o código de ética. E sempre me perguntam, gente, não ferir o código de ética é ter um conteúdo informativo. E aí você fica com medo de produzir esse conteúdo, só que você não observe como os grandes fizeram. Se necessariamente a gente precisasse do link patrocinado para isso, nós não teríamos grandes perfis jurídicos advogando em família, entenda seu direito, enfim. Eu poderia ficar falando aqui horas sobre pessoas que conseguiram. Por outro lado, também não acho justo que um Estado possa e o outro não possa. Por isso, seria a favor, sim. Acho que o povo começa a bater nisso. E o link patrocinado? Você é a favor ou contra? Eu sou a favor porque a gente não consegue fiscalizar de fato, mas acho que isso não vai virar uma virada de chave tão intensa. Por quê? Porque imagina você entrar no Instagram e tá todo mundo patrocinando. Talvez, se isso não for usado de forma adequada, quando for votado, e eu acredito que vai passar, votação é agora em maio, Cadu. Tá? Agora, finalzinho de maio, a gente tem a votação aí do novo Código de Ética, que está falando sobre várias novidades. Acho que um dos principais assuntos esperados pela jovem advocacia é esse. Só que a gente tem que tratar o tema com: adianta fazer o link patrocinado sozinho? Se eu não tiver estratégia, se eu publicar todas as minhas postagens e fazer um link patrocinado, vai adiantar de fato? Então, é sobre isso que nós precisamos falar. E aí, uma das coisas que eu coloquei... Aí, ó, amanhã, dia 18, até a Janine não estava lembrando a data exata, amanhã. Uma das coisas que eu coloquei aqui para vocês é o quanto a virada de chave em relação ao Covid mudou a nossa advocacia.
Antes, Uhum. Cadu, o que a advocacia jovem pensava? Eu preciso ter uma estrutura física. Hoje eu preciso ter uma estrutura digital muito completa. Hoje eu preciso ter um sistema de gestão. Eu preciso ter necessariamente uma forma de me expor. E aí, esses dias eu vi um advogado falando assim, a gente não... A UAB, por exemplo, que é o meio que eu estou inserida, de fato, como presidente, não deveria se preocupar com o Instagram. Será que não? É uma forma da advocacia falar. Então, a gente precisa mostrar que as pessoas podem, sim, atrair clientes de forma adequada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tira o mito. O código de ética não vai te atrapalhar, mesmo se você começar a postar hoje, falar que tem um monte de proibição. Você só não pode fazer aquele tipo de propaganda. Eu vou dar um exemplo claro para você. Olha só, faça um conteúdo informativo de direito médico, explicando como é feito um procedimento do SUS, por exemplo, ou de algum outro plano de saúde. Posso explicar tudo. Olha, o plano de saúde pode liberar isso, não pode liberar aquilo, com tanto tempo de carência. Posso fazer isso. O que eu não posso fazer? Me contrate, eu sou a melhor advogada. Eu não posso ter chamadas de ação. E é isso. Então, assim, a dica para quem não quer infringir o código de ética é cuidado com as chamadas de ação. E aí tem outras coisas que são controversas. Por exemplo, o TikTok. Muita gente me pergunta Uhum. também sobre o TikTok. Cris, como é que vai ser com o TikTok? Minas proibiu, Paraná já proibiu na cartilha dele. Perguntei aqui em Goiás para o presidente Samuel Baldini, e aí, o que a gente vai fazer? Ele, não tem consulta, a gente se manifesta quando tem a consulta. Aí eu falei, pois bem, eu sou inteiramente contra você proibir uma rede social. Não faz sentido. Porque a pessoa que é sem noção, ela vai ser sem noção por e-mail, pelo WhatsApp, no Facebook, pode reviver o Orkut que ela vai ser sem noção, no Instagram, no TikTok, não é o meio, é ela. Então a gente precisa trabalhar pessoas para que elas entendam, por exemplo, que, Cris, você é contra fazer dancinha? Não, mas como é que é essa dancinha? Outro dia eu vi uma Exato. advogada em cima da mesa com decote falando de pensão, aí eu falei, é isso que o seu cliente espera? Você contrataria? Então, é esse tipo de pergunta que você tem que começar a fazer. É isso. Eu tenho esse sentimento também, viu, Cris, de que muitas vezes as pessoas elas atacam muito mais o problema sem pensar na causa, né? E acham que o problema ali de engajamento, por exemplo, então de não conseguir resultados com os posts que elas fazem, por exemplo, é único e exclusivamente relacionado a uma proibição, a alguma limitação no código de ética, quando muitas vezes estratégias mais eficientes de marketing de atração já resolveriam aquele problema, né? E realmente, não dá para a gente pensar hoje em advocacia ou em qualquer outra profissão sem pensar no lado digital. E eu sou super correligionário aí de você. Eu acho que a gente tem que entender essas plataformas, entender o uso delas, antes de efetivamente fechar ou então proibir qualquer uma delas. Especialmente pensando aí nessa força, né, que a OAB, quanto órgão de classe tem, não só para proibir ou não proibir, mas também para ditar aí como que vai ser de fato esse uso. Né? Porque muito mais às vezes do que uma proibição no código de ética, o jeito como a gente seta esse exemplo, pessoas como você, como a Janine, como outras várias referências da OAB vão conversar sobre isso, vão se posicionar quanto a isso, também ditam as formas como se utiliza essas ferramentas, né? Outra coisa sobre a gente se posicionar sobre isso, a gente tem um pensamento muito claro. O que vai ajudar efetivamente o jovem advogado? Como você deve se comportar? Inclusive, até falando sobre o próprio JUS, uma das aulas que eu dou no curso de vocês é sobre o atendimento online, né? Como fazer esse atendimento online, como prospectar no online fora a rede social, porque às vezes a gente também fica muito preso aqui ao Instagram. E aí você tem LinkedIn, você tem plataforma, como tem a plataforma do JUS, você tem outros métodos de trazer o cliente para a sua advocacia. Hoje, Cadu, e aí eu trago como uma das formas de REC para vocês, é a versão de escritório digital. Eu não Uhum. estou pessoalmente agora no meu escritório, estou num outro escritório que não é o meu, e eu consigo fazer o atendimento, como eu estava fazendo até esse momento, de qualquer local. Porque eu me ambientalizei e eu consegui criar no meu cliente a ideia que não necessariamente nós precisamos encontrar pessoalmente para lidar sobre o assunto.
Então, hoje, o meu atendimento, se eu falar para você que eu acho que 80% é um atendimento online. 80%? Pouquíssimos clientes ainda fazem exatamente questão de estar presencialmente no escritório. Crícia, você tem o seu escritório? Eu tenho o meu escritório, eu estou montando. Se vocês olharem lá na minha rede social, vocês vão ver que eu estou vendo uma vida de reforma. Então, não é que eu descartei o escritório físico, mas que não é um empecilho para que eu advogue. Essa é a diferença. Se eu estiver bem estruturada, e olha só, com o meu computador, daqui uns dias eu vou viajar e vou passar 15 dias em outra cidade. Eu consigo trabalhar de qualquer local. E é uma mobilidade interessante quando você traz isso para o home office, quando você precisa trabalhar viajando, quando você às vezes não tem condição financeira, porque nós temos que trabalhar com dado real. A maioria da advocacia início de carreira não tem condições financeiras de montar uma estrutura física. E aí nós temos que trabalhar com outra coisa. Se eu não tenho como montar uma estrutura física, com o que eu posso trabalhar? Então, hoje eu acredito muito. Primeiro, não use o marketing ético como desculpa, o código de ética como desculpa para você não produzir o seu conteúdo. Segundo, tenha uma estrutura mínima digital. Então, vale a pena, sim, investir em plataforma, investir em computador, investir num programa de gestão de escritório. Tudo isso vai facilitar a sua advocacia. E comece a ensinar o cliente. A gente pode marcar uma reunião? Posso te ligar de vídeo? Porque tem cliente que é mais carente também. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Será que o meu cliente vai entender como é que funciona um Zoom? Eu tenho clientes que, em regra, eu advogo para a empresa, mas eu tenho clientes que, sinceramente, se eu mandar o link do Zoom, eu faço, doutora, eu tenho que baixar o programa? Doutora, eu tenho que fazer o quê? Mas se eu falar para ele assim, posso te ligar de vídeo? E a gente conversa rapidinho? Ou é um cliente que não, ele às vezes nem gosta do vídeo, eu tenho que ter uma sensibilidade de atendimento com o cliente. Posso te ligar? Uma chamada normal. Então, a gente vai adaptando a nossa forma de atender conforme o nosso cliente e mostrando para ele que nem sempre você precisa estar comigo aqui no presencial para que eu te dê a mesma atenção. Eu vou te dar a mesma atenção por chamada de vídeo, por ligação, por uma reunião no Zoom e a gente vai conseguir, de repente, fechar esse contrato de honorários. A gente está aqui falando sobre rotina de vida. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais falo também. Cada coisa que quiser me interromper, tá? Porque eu sou tagarela. Pode ficar à vontade, Eu Cris. sou tagarela, qualquer coisa você pode me interromper e fazer pergunta. Não, e eu falei muito sério, viu? Quando as pessoas. Eu acho super legal essa interação, sabe? Eu tô feliz aqui de ver a Janine interagindo também, porque fica mais dinâmica lá e fica uma conversa mais gostosa. Então pode ficar à vontade para comentar aí. Eu acho que esse ponto que a Janine levantou é super legal. Uma das coisas que eu queria falar sobre REC era... É tão simples você se portar como advogado, mas ao mesmo tempo eu entendo que quando você pega a carteira de ordem, você fala assim, caramba, eu sou advogada, e agora? E aí você tem que ter essa imagem, para quem está assistindo aqui, você olha para si próprio e fala assim, eu sou advogado? Essa questão de trabalhar a sua segurança, de mostrar para o seu meio, para as pessoas que te conhecem, que você efetivamente é advogado. Então, uma das primeiras mentalidades, antes de até de vir para cá, para o digital. Porque às vezes você fala assim, eu não estou postando porque eu não tenho segurança do meu conteúdo. Calma, você tem segurança em si mesmo? Porque segurança do conteúdo, gente, olha só, o óbvio precisa ser dito. E essa também é uma estratégia de atração de cliente. Eu sei fazer, eu sou advogada trabalhista, eu sei fazer o cálculo de férias. A maioria das pessoas aqui sabe. Férias é o valor de salário acrescido de 1/3. Vamos, regrinha simplesinha. Mas eu te garanto que tem gente que está na sua rede social e não sabe. Sabe que o negócio, Cris? Uma coisa que eu acho fantástico de se posicionar, de aparecer mesmo na internet, é que às vezes a gente subestima a capacidade de que pessoas que não são muito sêniores, pessoas mais júniores que estão aprendendo ali alguma coisa, conseguem ajudar outras pessoas que também são mais júniores, que também estão começando ali, sabe? Tem um perfil, um youtuber relativamente famoso, assim, que estourou assim, lá no Reino Unido. Ele era um estudante de medicina que falava sobre, que usava seus próprios resumos, ele falava no YouTube sobre eles, e começou a crescer bastante o canal dele, ficou bem famoso com isso, muito falando de coisas relativamente simples ali de medicina,
que depois foi crescendo e crescendo e virou um mega canal no YouTube. E no Brasil a gente tem uma ótima representante disso também. A Débora Ladin fez exatamente a mesma coisa. É uma youtuber muito famosa, ela tem uma presença no Instagram legal também. E é isso, pessoas elas não precisam ser. A Débora não precisava ser a maior historiadora do mundo para falar sobre história. Você não precisa ser o advogado, a advogada mais incrível da sua área para falar sobre sua área. Para falar aí, igual você falou, sobre alguns cálculos, sobre algumas coisas que podem parecer triviais no primeiro momento, mas com certeza podem ajudar bastante outras pessoas, né? E a gente tem essa ideia de, eu preciso estar preparado, eu preciso... Cara, deixa eu contar um negócio para vocês. Você vai se preparando ao longo do caminho. Cada esses dias eu tive uma curiosidade de olhar o meu primeiro artigo escrito, que é um artigo escrito para o JUS, inclusive. Eu fiquei olhando o texto e falei, que péssimo! Que péssimo! Por que a gente olha para o texto lá atrás e fala que péssimo? Naquele momento, eu tinha a convicção de que eu estava fazendo o que era o meu melhor. Mas hoje, como eu tenho mais tempo de advocacia, e aí eu tenho mais experiência, e a experiência eu só tive porque eu comecei a fazer, você não existe experiência sem ação. Aí eu olho para o texto e falo, nossa, que ruim. Mas hoje eu escrevo um texto bem melhor, porque eu comecei lá atrás. Exato. Então, não tem como você falar assim, eu não sei fazer. Você não sabe ou você não quer. Porque se você quiser, você vai fazer e você vai melhorar. Hoje, por exemplo, eu fiz alguns cursos de marketing jurídico, porque eu sempre me interessei pelo assunto. Depois que eu virei presidente, eu recebo muita pergunta no meu Instagram. Eu tô fazendo certo, presidente, etc. E eu vou responder. Gente, eu não respondo na hora, às vezes, porque é muita gente. Mas eu respondo todo mundo. E aí, fui me interessando por esse assunto. Chegou um momento que hoje, por exemplo, eu gosto de assistir curso de outras pessoas, como Paulo Cuenca, enfim, outros grandes do marketing que são fora do meu meio. Porque eu vi que eu precisava de outras experiências. Então, a gente vai crescendo com o tempo, com outras habilidades. Você deu um exemplo ótimo de uma estudante de medicina, aí, de uma historiadora. Às vezes a gente se fecha demais na advocacia e não vê exemplo de outras áreas. Essa é outra coisa que eu ia falar com vocês. Às vezes, se você tiver sem ideia, pesquise outros perfis do Instagram. Dê uma olhada. Perfil de nutricionista, de médico, enfim, de qualquer outra pessoa que possa te agregar de alguma forma, te dar uma ideia fora da caixinha. Aquilo que é diferente. Eu acho que é uma das coisas também. Cris, eu gosto de fazer alguns recaps, assim, pra gente ter certeza que tá todo mundo na mesma página aqui com a gente. Então, o primeiro hack, inclusive o Rafa Costa, advogado aqui, não o Rafa Costa do Jus, o Rafa Costa advogado, ele comentou aqui que ele tá no escritório online só e tá atendendo super bem, tá super feliz com os resultados. Isso é super legal. E o primeiro hack que a gente falou aqui hoje, então, foi focar na criação de um escritório digital, no atendimento digital dos seus clientes. O segundo hack, pelo que eu fui pegando aqui da nossa conversa, seria ter coragem para começar, né? Ter coragem para começar a produzir e evoluir seu conteúdo conforme você vai observando também outras referências e, principalmente, começar a fazer esse conteúdo, a colocar esse conteúdo no ar. Seria mais ou menos isso mesmo? Mais ou menos isso. Mais ou menos não, Cadu, você resumiu bem. Primeiro, trazer o seu escritório para uma versão digital, porque você pode trabalhar de qualquer lugar sem um grande investimento financeiro, tá? Então, às vezes você está pensando, Crista, mas eu preciso ter um celular X. Não, você vai comprar o celular X quando você começar a atender outros clientes, etc. Você precisa começar. O segundo é essa coisa da ação mesmo. E eu colocaria como terceiro, que você não colocou, mas não utilizar o código de ética como desculpa. Ele não é desculpa para sua ausência de produção de conteúdo. Até porque amanhã a votação, a Janine bem lembrou, amanhã a votação a gente vem aí com grandes transformações. E se amanhã passar tudo que está proposto para ser alterado? Vamos pôr que amanhã passa link patrocinado, passam as plataformas, passa tudo. Qual vai ser a sua desculpa? Porque eu já Exatamente. E o pior é isso, assim, muitas vezes a gente se esconde atrás de algumas desculpas e realmente a gente vai aprendendo enquanto a gente faz. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce sendo uma pessoa que tem uma autoridade incrível dentro do Instagram, que sabe fazer posts que engajam. Ninguém nasce sabendo. E é começar mesmo.
E antes da gente passar então para o próximo REC, eu vou pegar aqui uma pergunta que surgiu no chat e vou pegar outra também por e-mail para a gente já fazer um combo aqui com as duas perguntas e a gente continua depois com a programação dos RECs, tá? Primeiro, o Jefferson, ele perguntou o que você acha das audiências por videoconferência? Você acha que perde alguma coisa? Você não acha que fica muito a desejar? E a segunda pergunta é uma pergunta que chegou para a gente aqui por e-mail e é uma pergunta do Vinícius Roese. Ele falou que sempre atende bem o cliente e que ele sempre também fala dos honorários, mas que ele acaba tendo um problema que o cliente não retorna no momento que ele fala dos honorários. Como que ele consegue falar o preço para fechar o contrato, mas também manter esse atendimento bacana, manter esse contato com o cliente? Duas perguntas. Tá. Vamos lá nas audiências. Primeiro, gente, eu sou muito a favor e eu sou muito prática do seguinte: tem como a gente ter audiências presenciais agora, nesse momento? Ainda não, tá? Então, assim, eu acho que como não tem como, tem o que fazer, a gente vai parar o judiciário? Não vai. Então, a gente precisa pôr o judiciário para andar de alguma forma. Significa que é o melhor? Eu prefiro audiência presencial. A audiência em si eu prefiro presencial. E aí eu vou abrir uma aspas. A audiência de conciliação, por exemplo. Eu acho que é uma audiência que dá sim para a gente fazer online. Eu vejo mais dificuldade na instrução, porque tem inscrição de testemunhas, tem outras coisas do processo, no meu caso, processo civil ou processo do trabalho, e eu acho que para quem é criminalista sente isso de forma mais forte, porque a importância das testemunhas no processo penal é outra, né? É bem maior, talvez, de forma diferente. Mas eu diria o seguinte: hoje não tem como. Nós precisamos fazer o judiciário andar. Então, primeira coisa, audiência de conciliação, você é a favor? Sou a favor. Audiência de instrução. Em alguns tribunais, alguns locais, eu tenho observado que você manifesta interesse ou não. Então, às vezes, vai que não tem testemunha. Ou vai que a testemunha é acostumada com o digital. Não teria o porquê não ser. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. A outra pergunta... Sobre os honorários. Sobre os honorários. Qual é a estratégia que você está utilizando com o seu cliente? Você está passando para ele o preço de imediato, ou você começa pelo seu valor e depois você dá o seu preço para o cliente? Vamos lá, o seu cliente precisa entender o que ele está contratando. Para mim, não me interessa, sinceramente falando, se eu vou discutir com o cliente chegar em mim e falar assim: Cristian, eu tenho uma ação contratual, Ciclano fez 1.000 para mim. Você faria menos? Não, não faria. Mas o que eu posso fazer por você? Será que a gente pode parcelar em mais vezes? Será que eu posso facilitar a sua forma de pagamento? Se for num processo, será que nós podemos dividir o processo por fase? Eu utilizo muito isso, cara, porque uma das coisas que o cliente fica na cabeça é assim, ó: nossa, eu vou pagar, vamos colocar 4.000 num processo. Aí na audiência de conciliação eu faço uma coisa de R$1.000. Nossa, que chato, eu paguei mais pro advogado do que pro cliente. E aí ele costuma responsabilizar o advogado. Isso acontece muito. E uma estratégia que eu passei a adotar é fazer por fase processual. Por exemplo, eu precifico audiência de conciliação, não deu acordo, precifico a contestação, da contestação até a instrução, precifico a instrução, depois da instrução à sentença, se houver recurso. Eu percebi que o cliente tem menos resistência porque, primeiro, ele tem mais prazo para pagar, porque venhamos e convenhamos, o processo no Brasil demora um pouquinho, né? Então, e outra coisa, o cliente vê, é aquela coisa dele olhar e falar assim: ok, eu estou pagando a audiência de conciliação, mas ela fez. Estou pagando a contestação à instrução, mas ela fez. Eu estou vendo o trabalho, estou pagando algo efetivamente feito. A discussão no preço cai muito. E outra coisa, quando você tem noção da sua experiência, do seu valor. E tabela de honorários, gente, é o mínimo, e talvez nem estava, mas eu acrescentaria como um sexto REC aqui. Tabela de honorários leva em consideração a quantidade razoável de duração de um processo em cada local e o que você ganharia por hora. Então, quando você diz que está fazendo menos que a tabela, você está dizendo para o seu cliente que você não valoriza o seu trabalho. Gente, esses dias aconteceu um fato no meu escritório
de um divórcio, o marido ligou no escritório e falou assim, podem fazer o divórcio, você não vai receber dela nunca. Eu falei, ok, nem que eu divida em 200 vezes, mas esse era quase que de raiva mesmo. Mas a gente vai fazer. E aí é um parcelamento que foi feito assim, mais do que Casas Bahia. Mas eu prefiro manter o cliente e parcelar do que perder o cliente. Aí é aquela lógica. Ah, você recebe pouco por mês. Cara, paga uma conta de telefone, uma conta de água do seu mês. Mas você não perdeu o seu cliente. Você continuou dando o seu valor, né? Continuou obedecendo tabela de honorários, ou seja, você não está infringindo um ato ético, antiético. E você proporcionou àquela pessoa ter o direito de defesa. Então, na pandemia, principalmente, a gente tem que repensar estratégias de manter o cliente. Ótimo. Eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo bastante também é que pessoas, em geral, elas não têm tanta familiaridade, assim, nem com a duração de um processo, nem com o que cada ato, cada parte daquele processo demanda de trabalho, efetivamente. Então, eu adorei essa dica sua aí de dividir por partes aí, porque eu acho que dá uma materializada no do que significa, de fato, aquele valor que você está cobrando, aquele valor que você está colocando no trabalho, né? E tentando também, claro, sempre gerar esse valor anteriormente, né? De mostrar, deixar o cliente mais confortável naquela situação, querendo ou não, o direito, no final das contas, a gente está lidando com conflitos que podem ser muito sensíveis para as pessoas, então mostrar essa empatia e fazer com que o cliente, o consumidor, ele tenha essa noção do que significa de fato o trabalho, com certeza são ótimas estratégias, é uma ótima abordagem para a gente falar sobre preço no final das contas, né? Cristian, quer fazer mais algum Eu quero complemento ou fazer podemos passar para o uma próximo consideração hatch? aqui antes de falar com vocês as perguntas sobre essa questão de valor. Até a Janine comentou também, preço é diferente de valor. Entenda que você no início da sua carreira, talvez por N situações, você cobrou um valor. Depois você vai cobrar outro, né? Porque você vai ficar muito mais conhecido, especialista, entra em jogo bem mais coisas com o tempo, com a experiência da advocacia. Só que, quando você está no início da carreira, você está ali naqueles primeiros anos começando a advogar, e aí você é o advogado que cobra, por exemplo, R$ 1.000 do seu cliente. Gente, eu não estou levando nem em consideração, Cris, mas eu precisava fechar o contrato porque eu preciso do trabalho. Isso acontece e a gente não pode julgar as pessoas por isso. Mas eu quero que você olhe agora sobre uma outra ótica e pense: como você quer ser conhecido na sua carreira? Grava essa frase na sua cabeça. Você quer ser conhecido como o advogado baratinho? Olha, se o Cadu me contrata para fazer um contrato... Cris, eu quero fazer um contrato de aluguel, que é a minha área, ou eu quero fazer um contrato com a minha empregada doméstica. Tá? Então, assim, eu vou assinar carteira, mas eu vou fazer um contrato específico também com algumas regrinhas gerais. Ok? Eu vou e cobro, sei lá, R$ 500 do Cadu. Cadu vai me indicar para uma outra pessoa. Olha o ciclo começando. Eu fiz o trabalho, o Cadu gostou, porque eu fiz o trabalho bem feito e mantive o Cadu. O Cadu, agora a gente vai para uma outra fase de prospecção de cliente, da indicação daquele que é cliente, talvez uma das mais importantes para nós. E eu vou falar sobre isso do ciclo de indicação agora. Olha só, Cadu me indica. Cadu vai virar para outra pessoa e vai falar assim: nossa, contratei Crícia. Ela fez o trabalho e tal, nossa, e ela é baratinha. Esse outro cliente possivelmente vai repetir o ciclo. Agora, veja a diferença. Se eu cobro um valor justo, gente, eu não estou dizendo nem barato nem caro, o valor de mercado do Cadu. Vou, executo o trabalho e tal. Cadu passa a ter outro olhar para mim. Ele sabe que eu estou cobrando um valor de mercado. Ele sabe que eu estou executando o trabalho bem. Olha só, em nenhum dos casos eu disse que a execução do trabalho está ruim. Nos dois casos, o Cadu continua indicando. Quando ele vai indicar, ele vai falar assim: nossa, essa advogada ela cobra um preço justo e a entrega do trabalho dela é muito bom. Aí se outra pessoa falar assim: eu conheço outro advogado que cobra mais barato. Já começa uma quebra de paradigma que a pessoa fala assim: ok, Ciclano cobra mais barato que a Crícia, mas a Crícia conhece do assunto, ela é uma advogada especialista. Muda a visão. Então, se Cadu de repente tiver um problema mais complexo, ele vai saber que eu fiz o simples porque eu faço o simples, mas que eu sou uma especialista no assunto. Então, ele está me contratando porque eu sou especialista, não só porque eu fiz baratinho para ele.
Então, pensem nisso. Ninguém quer a construção do advogado baratinho para a carreira. Fato, né? E é isso. A Janine até comentou ali que realmente existem várias formas de você gerar valor, né? E você pode gerar valor por um preço mais competitivo, mas o que fica depois, no final das contas é essa imagem que você vai construindo em cima da sua atuação, né? E seguinte, Cris, vamos puxar mais uma pergunta ou você quer passar para o próximo hack? O que você acha? Pode puxar mais uma pergunta. Se bem que eu estou lendo aqui Tá, também. tá. Então, teve algumas perguntas, espera. O Geraldo ele falou, ele está pretendendo organizar um hackathon jurídico. Tá, ok. Depois a gente pode falar sobre isso. O Jus gosta de hackathons, viu, Geraldo? A gente pode conversar assim. Sobre Essa última posicionamentos de pergunta aqui sobre mídias posicionamento em sociais. redes sociais, eu quero falar uma coisa para vocês. Até amanhã, e é literalmente até amanhã, em 24 horas, quando o Conselho Federal vai se posicionar, enfim, sobre isso tudo, isso foi um pedido dos presidentes jovens, a gente quer que o Conselho Federal se posicione até amanhã. O que você precisa ver é sobre isso se conseguirem concluir o assunto, tá? Mas até a aprovação do texto, vamos falar assim de forma geral, você precisa conhecer o posicionamento do seu TED. Cristian, eu nunca vi nada. No site do AB tem muita coisa. Possivelmente, se o seu TED não tiver rede social, de Goiás tem, mas eu não consigo falar pelos demais. Não consigo falar pelos demais. Mas, assim, faça uma consulta. Você pode submeter as coisas à consulta pelo TED. Tem restrição ou liberação? Depende do estado, entendeu? Eu não posso dar uma visão geral, porque a gente tem estado bem conservador. Vou citar o exemplo de Minas, do Paraná, que são estados extremamente conservadores por causa da cartilha, nós vimos. Goiás também é um pouco, mas nem tanto. E tem estado que é bem tranquilo, tipo o estado de São Paulo. É complicado dar uma opinião geral a nível nacional. É por isso que, se Deus quiser, o Conselho Federal agora vai padronizar isso. Show. Acho que eu vou aproveitar que a gente começou a falar sobre esses temas de posicionamento em redes sociais e puxar mais uma pergunta que chegou pra gente por e-mail, tá, Cris? Tá. Essa pergunta é do Jean Piaça. Ele falou que utilizou um meme em uma postagem com a marca do escritório e foi advertido pela seccional da OAB de Santa Catarina. Como que ele poderia fazer esse tipo de conteúdo, trazendo a marca dele e aproveitando aí o engajamento que esse tipo de conteúdo também acaba proporcionando para os posts? Agora eu quero aproveitar. É Jean o nome? Jean Piaça, isso. Eu quero Não sei se ele está aqui aproveitar vendo a essa gente, se pergunta do tiver, depois Jean fala um alô. sobre se era ético ou não. Gente, essa coisa do escritório. A primeira coisa, eu particularmente não vejo problemas em meme desde que não atinja a própria advocacia em si, tá? Não vejo. Acho que uma brincadeira de vez em quando faz bem. A gente tem um conteúdo que estava aqui agora do Improcedência, que é ótimo, faz várias brincadeiras e, enfim, se a gente não brincar de vez em quando, fica ruim. Mas, se você já tem uma advertência da própria seccional, a gente já vê que a seccional tem um padrão um pouco mais rígido. É por isso que eu falei para vocês olharem de estado para estado. Mas saindo disso, do posicionamento da seccional, até porque não tem como eu comentar sobre necessariamente isso, eu queria te dizer uma coisa. Você está usando a logo do seu escritório no seu perfil pessoal. A gente precisa definir parâmetros e esse é um dos hacks. Eu já vou entrar no assunto que eu separei para falar com vocês sobre Instagram pessoal, Instagram profissional, Instagram institucional. Vamos lá na diferença dos três. No Instagram pessoal, se vocês olharem, o meu Instagram é pessoal, tá? Eu trago... na verdade, tem o Paulo Cunha que ele diz que depois dos 18 anos, ninguém tem mais Instagram pessoal. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que ele diz essa frase. No meu Instagram, em tese, na classificação geral, seria um Instagram pessoal, porque eu posto coisas da minha vida também e mostro o lado profissional. Tem gente que adota só o Instagram profissional. Eu posto só trabalho. E tem gente que adota o Instagram institucional. Eu posto o escritório. Então, nós temos esses três modos de enxergar o Instagram para a advocacia. No meu caso, eu contei para vocês, low profile, eu mostro tudo entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional
com cuidado, porque eu preciso pensar exatamente o que o meu cliente, como o meu cliente me enxerga. Eu preciso pensar nisso. A minha advocacia necessariamente precisa sobreviver junto com a Crícia, entendeu? Uhum. E aí tem gente que separa o perfil. Não, eu vou separar o perfil. Vou ter um perfil só profissional e só pessoal. Crícia, você acha que resolve muito? Sendo sincera, não. Principalmente quando você está nos primeiros anos da advocacia. Porque no seu perfil pessoal, qual é a tendência de quem separa bastante o perfil? Lá no profissional, eu posto só foto minha tomando café, com um livro na mão, posto só foto minha na porta do fórum e etc. E arte. Essa é a tendência do perfil profissional. No meu perfil pessoal, eu posto livre, aberto, porque ali, em tese, eu tenho as pessoas que são mais próximas a mim. Aí eu posto bebendo todo dia, eu posto, enfim, várias coisas. Às vezes até, gente, visão política. É algo que às vezes é até complicado para alguns perfis. Então, assim, e aí no perfil pessoal, você se solta e tô na minha casa, eu faço o que eu quiser. E aí eu quero que você pense agora com carinho sobre o que eu vou falar. A frase do Paulo Cuenca que diz que após os 18 anos nunca mais a gente tem um perfil pessoal, só pessoal, quer dizer o seguinte: se eu sou advogada, eu estou começando agora a advogar, da onde viram as minhas primeiras indicações? Necessariamente elas vão vir dos meus amigos, da minha família e desse ciclo próximo, porque são pessoas que eles não confiam na Crícia porque eles já viram o meu trabalho. Eles confiam na Crícia porque, poxa, eu tenho uma amiga, uma sobrinha, uma prima, que ela está começando a advogar agora, eu vou indicar ela, ou eu vou contratar ela. Então, de qualquer forma, você também lá no seu pessoal precisa moderar algumas coisas. E é por isso, aqui, por exemplo, no Instagram tem uma ferramenta ótima. Ótima. Grave no seu coração utilizar melhores amigos, tá? Quem são os melhores amigos? Tem duas maneiras de você utilizar. A primeira é estratégia de venda. Vai que você tem um curso, alguma coisa, e o Melhores Amigos pode servir sim para isso. Você vende aí um pacote para a pessoa ter um conteúdo exclusivo lá, tá tudo bem fazer isso. E a segunda são para aquelas pessoas que você não tem vergonha, sabe? Você sai com um amigo, ele passa vergonha na sua frente, você passa vergonha na frente dele e tá tudo bem. Essa pessoa pode estar lá no Melhores Amigos. Agora, tirando isso, não. Então, Crícia, você é contra postar foto de biquíni? Não, desde que você não torne esse conteúdo vulgar. A gente sempre tem que olhar, eu contrataria o Cadu pelo que eu vejo? Ou o Cadu é meu primo e ele procura outro advogado porque acha que eu sou a prima cachaceira, que não estuda, que não sei o quê, porque ele tá lá no meu pessoal e ele acha que eu sou uma ilusão no meu profissional. Então a gente tem que pensar nisso. E o perfil institucional é aquele perfil do escritório. Então, é o perfil que tem que ter a sua logo de escritório, é um perfil que vai trazer notícias mais técnicas, mais jurídicas, é um perfil que você não vai ter o mesmo engajamento do pessoal, tá? Muita gente me pergunta, Crícia, mas eu posso... Eu postei hoje uma frase do Fábio de Mello, tem pouquíssimas curtidas. Postei esse final de semana uma foto viajando, tava no lago, de biquíni, mas não tava mostrando biquíni, mas enfim. Dá muito mais curtida. Então, assim, ou você se interessa. Eu postei esses dias um vídeo sobre a MP das grávidas, inclusive. Qual rio você acha que deu mais curtida, gente? O que eu tava fazendo aquele vídeo da Juliette, que ela fala que é doida e não sei o quê, ou esse que eu tava dando uma notícia de MP? O outro. Só que qual vai me dar mais reversão de cliente? O da grávida. Tanto é que eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa. Crícia, me explica como é que tá funcionando as grávidas, eu sou como funcionária grávida. Então, escolhas. Às vezes você não vai ter uma foto de sei lá quantas curtidas, mas a sua reversão para o cliente vai ser diferente. Perguntar, Cal. Só complementar aqui também, Cris, porque eu acho que, no final das contas, a advocacia ela lida muito com a imagem pessoal também que a gente vai construindo. Seja aí perante amigos e familiares ou mesmo de clientes. Então, hoje, no final das contas, todo mundo pesquisa, tenta entender um pouco mais. Só que isso daí, ao mesmo tempo que pode ser um problema para o caso de pessoas que se expõem demais, igual você falou, também é uma ótima forma de você
trazer mais humanidade para sua advocacia, Eu para prefiro. sua atuação, né? Um exemplo que eu acho ótimo disso, eu vou até depois colocar aqui o arroba dele. São dois Paulos, inclusive, na verdade, dois exemplos que eu acho incríveis. Que um é o Paulo Benjamin, que ele é um advogado que lida com muitos casos dentro do escritório online, lá do Jus Brasil. A gente já fez alguns eventos com ele também sobre marketing jurídico, sobre como prospectar clientes de maneira ética. E ele traz ali os bastidores da advocacia mesmo, assim, de, da espera ali na fila para uma audiência até o marmitex que tem que levar correndo para comer entre uma audiência e outra e tudo. Então, assim, ele tenta trazer um pouco dessa humanidade também. Isso daí é super legal. E outra pessoa é o Paulo Arruda. Ele Ah, também participou de maravilhoso. eventos com a gente, ele é incrível. Faz um conteúdo de super qualidade, assim, desde um conteúdo mais técnico às vezes, mas também alguns conteúdos super engraçados, super divertidos, que também de forma respeitosa acabam reforçando ali Ele a só tá pondo atuação meu dele celular como pra carregar. advogado. Tranquilo, Cris, sem problema. Mas eu acho que eles são exemplos ótimos de como que as pessoas elas podem utilizar de memes. Não tem nenhum problema em você, sei lá, pegar uma frase da Juliette, colocar no seu perfil, falar sobre como que ela está representando, sei lá, o seu momento ali de advocacia, de cansaço, etc. Mas também, assim, tudo dentro do razoável, né, Cris? Eu acho que esse, no final das contas, o marketing jurídico também tem muito disso, né? Por lidar É, com questões bem íntimas de como as pessoas veem a profissão da advocacia, né? eu acho que a gente não precisa mesmo radicalizar, tanto é que eu citei esse exemplo realmente assim. A gente pode brincar de vez em quando, sim. É, outra coisa que, na hora que eu falei de definir como vai ser o seu perfil, definir com quem você fala. Para quem você fala, quem é a sua persona? O que o seu público quer escutar? E a gente pode sentir isso muito através das nossas postagens, daquilo que nós desejamos, que o nosso cliente deseja de nós. Então, eu sinto que o meu cliente hoje prefere saber mais sobre a empresa. Paulo Arruda, que você citou, inclusive, é um exemplo ótimo, porque ele brinca muito, ele é uma pessoa super divertida e ele traz um conteúdo muito técnico. Ou seja, ele trabalha essa sintonia com o público dele, que é uma jornada, né? Eu mostro o meu bastidor, mas eu mostro também Uhum. como funciona, ele é imobiliarista, como funciona nos cartórios, de forma muito séria. E as coisas não se confundem. Então, isso é muito bom, saber trabalhar com tudo. Ótimo. Beleza, Cris. Eu acho assim, vou tentar fazer um recap aqui de novo, tá? Antes da gente Tá, passar para os próximos hacks. A gente está indo para os últimos 10 minutinhos da nossa live também. E agora a gente falou muito sobre construção de imagem, né? A gente falou muito sobre como advogados eles também têm eles trabalham, nós como profissionais do direito trabalhamos muito com essa construção de imagem, com o que a gente quer que as pessoas enxerguem da gente, e isso inevitavelmente tem esse reflexo nas redes sociais e onde mais a gente estiver expondo o nosso trabalho, né? Acho que seria esse o hack que a gente tem conversado aí nos últimos minutos, certo? certo. Na verdade, é tratar a sua imagem com um misto de pessoal e profissional, exatamente isso. Eu sou uma pessoa normal, porque às vezes as pessoas esperam que o Uhum. advogado não faça, mas eu posso fazer com cuidado, definindo o meu público com o qual eu converso. E aí a gente pode falar também, gente, sobre jornada. A gente precisa passar a enxergar o advogado como um vendedor. Quando eu apresento para vocês, por exemplo, acabei de citar o vídeo da gestante lá, o Rios da gestante. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma jornada de compra. Estou mostrando para o meu público que eu vendo, entre aspas, direito do trabalho. Eu sei que vocês vão ver muita coisa de curso. Eu estou sempre em curso, etc. Você vai pensar, não, você está falando por causa dos cursos. Não, estou falando de advocacia. Eu mostro que eu trabalho com tal tema e isso vai Uhum. trazer depois para mim o fechamento do contrato de honorários. Então, eu crio com o meu cliente uma intimidade sobre o assunto. E criar intimidade sobre o assunto é uma das técnicas para você consolidar o seu contrato de honorários. Então, Cadu vai me contratar porque ele sabe se ele tiver um problema lá de direito do trabalho. Não, sei que Cris trabalha com isso. E aí, Cadu, uma coisa que eu já escrevi, eu falo algumas coisas em palestra, todo mundo me pergunta, por que escrever um artigo, por exemplo? Ah, Cris, eu acho que o meu cliente não vai ler. Pode ser que não. Vamos trabalhar aqui na pior das hipóteses,
nenhum cliente seu leia. Eu tenho exemplo próprio que eu fui contratada por causa de artigo, tá? Eu tenho exemplo próprio. Mas vamos supor que não. O cliente nunca me ligou, nunca entrou em contato e nunca falou assim: ah, vi um artigo seu em lugar X lá no Jus Brasil e eu tô te contratando por isso. Vamos supor que eu tenho esse cliente. Ainda que ele não chegue diretamente para vocês, eu quero dizer uma coisa. É muito importante que você crie a sua autoridade. Eu posso não ter visto, de fato, eu posso, na pior das hipóteses, nem ter lido o seu artigo. Mas eu posso ter visto que você publicou no seu perfil que você escreveu um artigo no Brasil sobre previdenciário. Isso é criação de autoridade. E a autoridade não se constrói só aqui no Instagram. Você precisa mostrar para toda a sua rede que você está em vários locais falando a mesma coisa. Bacana. E até para reforçar um pouco disso, viu, Cris? Acho que a Sueli comentou aqui há algum tempo atrás, ela é uma ótima referência disso também, ela publica bastante no Livros Brasil. Outros perfis de profissionais também publicam bastante, tem a Mariana Gonçalves, que publica vários artigos também, que usa essa como uma das principais estratégias de prospecção do escritório dela, também de imobiliário. Tem o Sérgio Merola, que é uma das grandes referências também de artigos, mas aí para o setor administrativo, conterrâneo de Crícia, aí de Goiás. E, assim, e é isso. Quando eu penso nesses profissionais, eu também vejo que não tem nem um limite bem de áreas. Né? Tem vários profissionais de várias áreas diferentes. Tem profissionais atuando na área de família, imobiliário, direito administrativo, direito empresarial até. E vários profissionais que têm construído ali a sua reputação, a sua presença e a sua autoridade também nas redes sociais. Isso daí, querendo ou não, é um grande diferencial. E tem até uma pergunta de alguém que ficou aqui para cima, eu não vou saber falar exatamente como que foi hoje que a gente fez ela, mas era uma pergunta, achei aqui, a Daliane, que ela perguntou em como você enxerga escritórios de advocacia daqui a 5 anos, na linha com mais ou menos processos, levando em conta todas as incertezas que a gente tem por causa dessa pandemia. Acho que a gente pode até começar esse assunto falando aí sobre isso, né? O Paulo também chegou agora. Bom demais contar com sua presença aí, viu, Paulo? Acabei de falar de você. Mas acho que é bem sobre isso também, né, Cris? A autoridade, construção de uma imagem, não é mais só no boca a boca, né? Por mais que o boca a boca, como você disse, é extremamente importante. Agora tem outros canais ali que a gente pode utilizar para fazer essa construção. E eles, com certeza, são muito importantes hoje. E nos próximos anos, provavelmente, também vão continuar sendo, né? Cadu, eu gosto muito de uma frase que ela é antiga, acho que todo mundo aqui já escutou ela. Quem não é visto não é lembrado. E essa forma de ser visto, ela é atualizada sempre. Então, hoje, a maior rede social é o Instagram. Amanhã, como algum tempo atrás foi o Orkut, depois passou a ser o Facebook, amanhã provavelmente surge o TikTok, tá aí, monstro, né? Mostrando para todo mundo que veio para ficar, para quem achou que ia ser um aplicativo de modinha, o TikTok tá lá firme e forte. Então, assim, as coisas elas vão atualizando. Qual é a sua maneira de se mostrar? E a rede social é muito boa, Cadu. Porque, olha só, eu não pago para escrever um artigo. Eu não pago para fazer uma live no Instagram. Eu não pago para ter um editor. Vou citar o exemplo aqui do Canva, gratuito. Então, eu posso estar em vários locais sem ter custo. Então, como eu enxergo para frente? Primeiro, eu acho que nós vamos ter um crescimento de demanda agora, de imediato. Tá? Eu acho que nós vamos ter um crescimento de demanda por quê? Nós temos vários contratos que não estão sendo cumpridos de várias formas. A gente teve uma mudança previdenciária agora, recente. Então, a gente tem muito assunto sendo gerado. No civil, no trabalhista, no tributário esses dias aí com decisão do DIFAL. Então, nós temos muita coisa para consumir, para explicar para o nosso cliente, para prospectar a ação. O negócio não é a quantidade de coisas, e eu sinceramente acho que nós vamos ter uma explosão aí de ações judiciais, sim, no pós, entre aspas, pandemia. Porque tudo desestabilizou, e isso gera uma rede de conflitos bem maior do que a que nós já tínhamos. Então, eu acredito muito nisso, mas olha só, eu acredito mais ainda em quem sabe aproveitar a oportunidade. Daqui a 5 anos, você vai olhar e falar assim, nossa, Ciclano ficou rico.
Ficou rico porque ele soube aproveitar momentos. Ficou rico porque eu sei que hoje, por exemplo, eu preciso disponibilizar meios para meu cliente falar comigo aqui no WhatsApp. Eu preciso facilitar a vida dele. Eu preciso explicar para ele, por exemplo, que saiu um MP quinta-feira e é o meu trabalho. Então, você precisa aproveitar o momento. Às vezes você atua aí, sei lá, em direito médico. Gente, quantidade de conflito que está tendo com o plano de saúde, por exemplo, dá um exemplo rápido. E eu posso citar várias áreas aqui com conflito. O que você está fazendo que você não está aproveitando, não está escrevendo, não está falando? Quem não é visto não é lembrado. Fale sobre os assuntos. Show de bola, Cris. Cris, a gente já está passando aqui pelos nossos minutos finais da live. Sempre, né? É sempre muito bom conversar com você. Esse assunto é um assunto que rende muita coisa. Você viu pelas perguntas que chegaram aqui, várias perguntas super interessantes que ajudaram aí também a gente explorar melhor esses temas. Que, inclusive, tem coisa nova para chegar aí amanhã. Eu vou só reforçar aqui para quem está chegando agora, para quem ainda não chegou a pegar essa parte. Mas amanhã o Conselho Federal vai fazer uma votação sobre esse assunto, né, Cris? Se você puder falar um pouquinho também sobre isso. O novo texto vai ser, na verdade, tem um texto da comissão organizadora, tem algumas orientações que foram passadas pela presidência, pelos presidentes da Comissão da Advocacia Jovem, tem também a Comissão de Inovação e Gestão que apresentou também. Então, amanhã vai ser passado um texto compilado sobre tudo que a gente tem. Isso vai à votação. É muito importante que a gente acompanhe, mas amanhã eu vou passar o dia falando sobre isso, para que a gente literalmente saiba o que vai acontecer, né? Estamos torcendo muito para que, gente, a ordem tem que acompanhar o que acontece. Não dá para a gente ter um código super antigo, com a última alteração em 2015. A gente não precisa disso. Nós precisamos acompanhar a evolução. Então, eu estou muito ansiosa também, Cadu, apesar que eu já dei uma lida no texto prévio. Está vindo muita coisa que a advocacia espera, mas vamos ver como isso vai ser votado e depois vir com as apresentações disso. Paulo Benjamin, prazer te ter por aqui. E agora? Então, eu acho que é isso. A gente vai acompanhando. Depois, se você quiser, Cadu, a gente marca de novo para falar sobre a votação, sobre o que passou, como ficou o texto. E aí eu vou gravar para vocês e ter essa atualização também. Estou ansiosa, viu, Cadu? Porque eu acho que nós precisamos avançar muito no nosso código de ética. Bacana. É isso aí, Cris. Queria reforçar aqui o convite também para todo mundo que assistiu a gente a dar uma pesquisada nos conteúdos que a gente tem publicado no Jus Brasil, no nosso blog. É blog.jusbrasil.com.br. A gente vai publicar aí um e-book com as 5 principais estratégias de marketing de conteúdo, muito em breve. E a gente também pretende fazer alguma coisa atualizada aí, relacionada a essas votações que vão ter amanhã, esse texto prévio que já foi enviado para o Conselho Federal, e essas novidades que devem chegar por aí para a advocacia, para o marketing jurídico aí nos próximos dias, né, Cris? É isso, a alteração basicamente ela trata do livro de publicidade, então vai ter muita coisa. Tenho certeza que o Jus Brasil vai manter vocês totalmente atualizados. Gente, acho que a gente falou uns 10 recs aqui, ainda ficou faltando coisa. Mas o assunto fluiu bastante, Cadu. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, Cris. Queria agradecer aqui também todo mundo que está acompanhando a live com a gente. Foi um prazer conduzir mais essa conversa aqui no perfil do Jus Brasil hoje. E para quem está chegando agora também, não precisa se preocupar, a live vai ficar salva no nosso perfil. É só chegar lá no perfil, na aba de IGTV, ou então no próprio feed também, onde a gente vai publicar a prévia, e clicar para ver se tiver perdido algum desses 10 ex ou mais que a gente já conversou aqui, né, Cris? Depois de tantas perguntas, tantas interações, podem ficar tranquilos que vai ficar por lá para vocês consultarem depois também, tá? É isso, né? Obrigada de novo ao Jus Brasil. Obrigada, Cadu. Cadu, é sempre bom falar com vocês. De forma geral, a gente se sente em casa, literalmente, com todo mundo da equipe. Vocês são muito maravilhosos. É um prazer estar aqui, muito grande. E contem comigo sempre. Ótimo. Muito obrigado de novo, Cris. Obrigado para todo mundo. Ficamos por aqui, então. Até a próxima, com mais novidades aí do marketing jurídico e de como prospectar clientes de maneira ética na advocacia. Um abraço.